O Grasshopper ele funciona, ele é um plugin do Rhino ou a ferramenta do Rhino, como você queira, porque hoje em dia ele já vem instalado junto com o Rhinoceros. Aqui na aba Standard, ó, eu tenho um botão do Grasshopper. Você pode digitar GRA, ele já vai completar para Grasshopper aqui para você, ou pode clicar no botão e ele vai abrir uma outra tela, tá? Vai abrir uma tela nova. GRA, eu acho que ele já vai abrir. Ou clica aqui no gafanhotinho, né? Já coloca, né? Ele deu algum problema aqui, pronto. A primeira tela que você abrir vai ser um pouco diferente, mas você pode, as coisas vão estar em azul aqui dentro, e vai abrir uma tela de boas-vindas, que vão te levar para alguns tutoriais e tal. A interface do bicho é o seguinte, ó. Vamos chegar aqui na parte de interface, ó. A janela do Grasshopper está aqui. Aqui é como você abre, tá? Você vai aqui em Standard, procura esse bichinho aqui que ele vai abrir. E ele vai ter essa interface. Ele vai ter um menu de aplicação. Ele vai ter uma série de abas, de tabs. Essa aba ele vai estar dividido em paletas, né? Em palettes que ele chama. E ele tem a área principal do programa, que é o Canvas. E embaixo uma barra de status que vai te dar algumas instruções. Então aqui eu tenho uma coisa bastante normal, tá? File, se eu vou criar um novo documento, abrir um arquivo, salvar, algumas coisas. Aqui a Edit vai ter undo, redo, algumas coisas que a gente pode copiar e colar, tal. Ele vai ter uma coisa bem padrão aqui do ambiente que a gente está acostumado. Aqui eu vou ter também umas tabs que eu vou ter uma organização diferente de funções. Provavelmente o meu tem muito mais tabs que o de vocês, porque ele já tem plugins aqui instalados. Tem plugins que vão aqui. Tem os plugins do Speckle que eu estou botando aqui, que é uma forma de transferir informação entre programas, entre Revit, ArchiCAD, etc. Tem os plugins do Ladybug aqui, o Elefronts, tá? E o do Speckle, que ele tem algumas coisas carregadas aqui. E essas abas são divididas com alguma lógica, tá? Eu vou ter aqui como coisas para eu fazer com curvas, coisa para eu fazer com superfícies, meshes, que são malhas, e aqui os superfícies e os sólidos, eles estão meio juntos, tá? As primitivas de sólido estão aqui, tá? Junto com superfície. E a primeira aba que a gente tem é a aba de parâmetros, tá? É aí que a gente geralmente começa... Não, vou começar por um ponto, ó. Aqui na aba de vetor, aqui na parte de pontos, ó, eu tenho como construir um ponto, tá? Eu vou colocar esse elemento aqui. Ele provavelmente não está assim no de vocês. Eu mexo aqui no display, ó, e eu coloco para ele desenhar os ícones. Geralmente ele está assim, ó, no começo, tá? Eu acho que vale a pena para quem está começando usar o Draw Full Names, que ele vai botar o nome completo das entradas, vai facilitar você entender o que é que está acontecendo. E aqui no display eu uso o Draw Icons. Esse aqui está no 6, mas é a mesma coisa. É igual. O 8 aqui você vai chamar o comando de Grasshopper, vai estar aqui. Ele está aqui aberto e aqui no display ele vai estar com algumas coisas a mais, tá? O meu 8 ele está um pouco mais poluído, né? Um pouco mais. Isso aqui é o plugin do ArchiCAD. Então, o 6 está um pouquinho mais... Apesar de ter uns plugins, ele está um pouquinho mais limpo para a gente olhar. Tá?
Ó, isso aqui já desenhou um ponto para mim, ó. Ele desenhou um ponto aqui na origem XYZ. Ele tem essa história daqui. Eu vou pegar um elemento aqui, agora eu vou na barra de parâmetros, eu vou pegar o Number Slider. O Number Slider é o valor numérico, que ele vai assim por padrão de 0 até 1, mas a gente pode mexer bastante nele aqui, ó. Eu coloquei ele aqui em 1, ó, e esse daqui é ponto. Ele está aqui em vetor, construction point, tá? É um ponto de construção. Eu só mudei o display aqui para o Draw Icons e Draw Full Names. Draw Icons eu acho que é mais comum você encontrar na internet essa visualização aqui do Draw Icons em vez do nome. Mas é tudo basicamente a mesma coisa. Você arrasta daqui para... Tanto faz. Embora ele vai ter... A lógica dele é sempre da esquerda para a direita. O que está na esquerda, se eu tenho uma alteração no componente à esquerda, ele vai ser propagado para a direita, tá? O slider, tem várias coisas que a gente pode fazer com o slider, mas a primeira que eu vou fazer, ó, e aqui, nessa parte aqui do slider, ó, olha aqui um slider, ó, como é que coloca, ele tem duas partes, como é que você mexe, né? Você vai fazendo drag, ele vai mostrando aqui o que é que está acontecendo. Se você pode definir um valor específico para ele, não é esse aqui que eu estou. Você pode clicar aqui duas vezes e dizer que vai ser ponto 15. Tá dando meio estranho? Deixa eu ver. Ele tá oposto. Ele tá invertido, tá vendo? Aí não funciona para fazer a ligação daí. Porque você pegou um deconstruct point, ó. Aqui em vetores eu tenho o construct point, vectors, points. Eu tenho o que vai construir um ponto e tenho o que vai desconstruir o ponto. O deconstruct é esse aqui. Não. O deconstruct é esse aqui, o outro é o construct. É o construct point que a gente quer aqui, ó. Tem um negócio que a gente pega, aperta o Ctrl, o Alt e clica, ó. Ele diz qual é o bichinho que eu estou usando, ó. Segura o Ctrl Alt e clica. E segura, ó. Quando vocês pegarem um código para estudar, isso aqui é bem útil. Tá diferente o que aí? Tá dando só origem X e Y, não tá dando Z. Não, o que a gente quer é esse daqui, ó. É em point, vector, point, construct point. Aqui nessas abas eu posso clicar aqui na setinha, ó, que ele me mostra mais coisa e mostra pelos nomes. Aqui, a construct point aqui. O resto é só visualização, não faz diferença, tá? Ele pode estar assim. O Draw Full Names eu acho que vale muito a pena ligar aqui em display, ó. Draw Full Names, que ajuda muito quem está começando. Aqui em cima em display, ó. Eu clico geralmente nesses dois aqui para configurar, tá? Deixa o Draw Fancy Wires também. Mas é porque o Draw Fancy Wires já está por padrão. Eu ligo os outros dois. Quando ele está com azulzinho em volta aqui, é que ele está ativado, ó. Esse aqui está desativado, o Sunglass. Sunglass não deve ter no de vocês. Esse aqui está ativado, os outros são desativados. Enfim, é isso aí. Em display, o que é que não tem no seu? Sunglasses. Aqui em cima, ó. File, Edit, View, Display. Vê se tem esse bicho aqui. Aí é coisa do Mac. Deixa eu olhar ali se eu acho. Não, mas não é esse. Não é esse. Ele não tem um menu de aplicação. Esse aqui são as abas, tá? Aquele menu ali já está configurando, ele não está.
O menu aqui, ó. Pronto. Ó, tá. Aqui eu controlo esse ponto parametricamente, tá? Eu tenho esses valores aqui. Eu vou editar um pouquinho esse slider para ele ficar divertido. Tem algumas maneiras de criar o slider, mas é essa sequência aqui de trabalho que eu estou mostrando do slider, ó. Se você clica... É só com slide, Slider, Tipo assim, você não pode botar tab, se quiser digitar um tab específico. Pode. Você clica aqui duas vezes e digita o número que você quer. Ponto 1. Agora, por enquanto, ele está só. E aqui ele vai. E dá Enter que ele vai. Ponto 2. Ele está, por enquanto, só entre 0 e 1, tá? Aqui você clica. O slider ele tem duas partes, né? Ele tem essa parte aqui que tem o título. E tem a parte que do slider propriamente dito. Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai abrir minha tela de edição. E eu vou mexer no máximo só, não ficar só entre 0 e 1, eu botar entre 0 e 10 ou 0 e 100, quanto vocês queiram aqui, 0 e 50. Vamos botar aqui. E eu vou dar um OK. Eu mexi nesse max aqui, ó. Agora meu slider vai de 0 até 50, tá? Com 3 casas decimais. E aí eu tenho uma distância maior que eu posso percorrer com esse slider. Eu poderia copiar ele para baixo, para as outras entradas, dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, e copiar ele no Y e mexer ele nas duas direções ou até nas três direções, certo? Para seguir esse mesmo exemplo, eu vou colocar aqui um negócio que chama Panel, ó. Ele está aqui em Parâmetros, na primeira aba de Parâmetros, e ele está aqui perto, na parte de Input, embaixo do Number Slider mesmo. E aqui ele está me mostrando o que é que está saindo. Eu ligo ele assim, ó, e ele vai me mostrar os valores de X e Y que o meu ponto está assumindo. O Z está aqui em 0, tá? É isso daí. Eu posso usar o painel também como entrada e digitar um texto direto, mas não vou entrar nisso ainda hoje. O que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Tem uma aba aqui chamada Sets, né? De conjuntos. A lógica do Grasshopper, ela é manipulação de listas. Ele trabalha com a ideia de listas e poder manipular. Em última instância, é manipulação de árvore de dados, de data tree. Mas a gente vai começar vendo coisas de lista. E aqui tem um negócio parecido com o que a gente viu no Python, que são as sequências que a gente pode criar. A gente pode criar uma série de números, criar uma sequência de números. A gente vai começar com essa série daqui, tá? Ó, ele é bem parecido com o comando range do Python. Ele tem um start, ele tem um passo, de quanto em quanto ele vai. Agora ele tem uma contagem, ele não é por menor que. Ele é start, step e count. Quantos elementos vão sair. E eu vou botar um painel aqui do lado também para a gente entender a lógica disso daqui, tá? Esse daqui ele está em sets e ele está aqui, ó. Vou mostrar aqui do jeito, ó. Ele é uma série, ele está aqui na aba set, na paleta de sequências e ele está aqui como séries aqui dentro, certo? Bom, o start, cada valor você pode ajustar ele aqui, ó, set number, dizer o valor que você quer começar. Ele está indo de 0. O passo dele aqui por padrão, ele está indo como 1. Ele vai de 1 em 1. E a contagem dele por padrão, ó, ele está em 10. Vamos ver o que está saindo aqui
com um painel igual a esse de cá, tá? Vou copiar Ctrl C, Ctrl V e vou colocar esse bichinho aqui. Ele está me dando uma sequência, e a gente vai lembrar de duas coisas. Ele está me dando uma sequência de valores. Desfazer uma conexão é com o Ctrl. Você faz o caminho da conexão de um lado para o outro, em qualquer sentido, mas com o Ctrl apertado. Ou você clica aqui, ele tem um disconnect, ó, também, ó. Clique com o botão direito na saída, ele vai ter um disconnect. São as duas maneiras de apagar. Então vamos lá, vou pegar um slider também qualquer e mexer no start dele. Vou pegar um slider padrão, tá? Vou aqui, vou pegar esse slider, ele está começando, ó, em ponto 25. É só para ficar, por padrão ele está aqui. Só para ficar mais claro o que ele está fazendo. Isso aqui é uma série, é um somatório, ele está começando em 0,25, o step dele é 1, ele está somando 1 cada vez, então eu vou ter 0,25, 1,25, 2,25, 3,25, 4,25 até 9,25. Eu botei esse 25 aqui de propósito para a gente lembrar. A gente tem aqui uns números e a gente tem aqui os valores. O que é que vocês acham, lembrando do Python, o que é que devem ser esses números aqui do lado? Oi? É o índice, né? O índice do objeto na lista, é isso. Isso aqui é uma lista igual a do Python, começa no índice 0, termina no índice, que é o tamanho da lista menos 1, né? Tamanho menos 1. Aqui aconteceu outra coisa também, ó. Curiosa. Aqui eu estou com a linha simples. Aqui eu estou com a linha dupla. A linha simples indica que só tem um valor passando desse tubo daqui para cá. O funcionamento é meio intuitivo. Você tem coisas na esquerda. A informação passa pelos fios. Quando ela chega numa caixa, ela é transformada. Ela é alterada ou transformada. E a caixa vai ter uma saída. E você pode pegar essa saída e colocar em outra coisa. E essas coisas vão ser transformadas e operadas nessa sequência. Quando você tem uma linha simples, você tem um elemento. Na verdade, ele é uma lista, mas ele é uma lista unitária. Quando você tem uma lista com mais de um elemento, ele vira essa linha dupla. Quando é um data tree, que são várias listas enfileiradas, uma em cima da outra, ele vai ter uma outra condição, tá? Aqui eu vou querer pegar um slider e editar um pouco mais para ele funcionar legal no count, tá? A princípio, ó, eu vou pegar esse slider aqui, da Ctrl C e Ctrl V, eu vou ter um slider igual a ele aqui embaixo. E vou clicar duas vezes no nome aqui, no Number Slider, ou clicar com o botão direito em qualquer lugar e escolher a opção Edit, a gente vai chegar na mesma tela, tá? Por praticidade, eu clico duas vezes na parte do Number Slider, qualquer problema, clica com o botão direito e escolhe Edit, que a gente vai chegar no mesmo lugar. Muito bem. O que é que eu quero aqui nesse slider? Eu quero poder controlar a quantidade de valores que eu tenho ali, o tamanho da minha lista, tá? Aqui eu tenho o nome, eu posso mudar, alguns estilos, posso aplicar uma expressão. Essa parte aqui não é tão interessante. Essa parte daqui tem duas coisas que me interessam. Essa primeira configuração aqui, ele vai botar para fora um número real, o slider vai... o número real não é por causa de decimais, o número que a gente chama de float em computação, o número que tem cada decimais, e aqui eu vou ter um inteiro, tá? Isso aqui está errado. Ele vai ser o conjunto Z, porque os inteiros podem ser positivos ou negativos. Mas ele botou o conjunto N, o conjunto real, vai lá, mas isso aqui ele está errado, porque ele pode ser negativo. Se ele pode ser negativo, não é para ser N. Mas é isso mesmo que ele está, né? Eu vou botar ele aqui no N. Eu vou deixar ele positivo de fato, porque eu não vou botar nenhum valor negativo aqui no meu índice.
E eu vou botar que meu máximo aqui é 50 também, tá? Agora esse meu slider é diferente, ó. Ele vai só nos números inteiros. E se eu quero controlar quantas coisas vão sair dessa minha lista, eu vou clicar ele aqui. Com 0 ele deu errado. Com 1, ó, o meu cabo está fininho aqui, igual a esse. Porque ele só está gerando um elemento, que é o ponto 25, é o start da minha lista. A partir de 2, ele já vira uma linha indicando que eu tenho uma lista com mais de um elemento, tá? Ok, e aqui eu tenho uma sequência de valores, tá? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a saída da minha série e ligar com a entrada do Z aqui. E aí ele vai criar uma série de pontinhos aqui, espaçados no Z, começando onde eu quiser. Se eu quiser no 0, quantos pontos eu quiser, aqui para cima ele vai criar essa sequência daqui para mim. O step eu poderia usar para marcar um pé direito nele, né? Se eu quisesse marcar um pé direito de 3, eu podia vir aqui, ó, em set number, e botar aqui 3 metros, ó, e apertar um commit changes aqui. Botão, pronto. Ele está aqui separado a cada 3 metros. Eu tenho um ponto que eu posso usar para colocar alguma coisa aqui, né? Desenhar alguma coisa aqui nesse lugar. E agora, ó, olha o que acontece aqui, ó. Essa minha saída de ponto, vou desfazer aqui para a gente ver, ó. Ele estava saindo um elemento só, que era simplesmente um ponto. Quando eu coloco essa série, o que é que ele vai fazer? Ele vai... Esses elementos aqui que estão entrando unitários, ó, eles vão servir para todos. E ele vai rodar, ele vai repetir automaticamente para cada valor aqui de entrada, para cada valor da lista de entrada, ele vai repetir o comando e vai fazer um ponto de novo no valor seguinte que tem aqui. Ele vai começar, eu mudei meu slider para 0, tá? Eu vou botar aqui tudo em 0, só para facilitar, ó. Mas está pegando 0, 0 daqui, e ele está aqui começando em 0, ele está indo de 3 em 3, e está mudando aqui, ó, a minha altura do Z de 3 em 3 metros, ó. Ele está indo até 10, ó, até 30. Ele está com count aqui de 11, de 12, né? Então ele está indo de 0 até 11, aqui, ó, até 33. Ele está colocando tudo isso aqui. Como é que ele está montando esse ponto? Ele está pegando o valor da minha primeira lista unitária, que é o X, o valor da minha segunda lista unitária, que é o Y, e está criando um ponto para cada valor da minha lista. Essa é a base da lógica do Grasshopper. Você vai trabalhar com lista, você consegue editar, você consegue tirar elementos da lista, e a lista funciona igual uma lista Python. Ela tem índice, ela tem um tamanho, se você tira um elemento do meio da lista, ela se reorganiza no índice, ela não fica com vazio. É exatamente a mesma lógica. Isso aqui eu não vou dizer que é o principal elemento da lógica, porque tem a data tree, que são listas dentro de listas, né? Mas isso aqui é um elemento básico de você entender da lógica. A sequência de comandos é a mesma ideia. Eu sair aqui clicando para criar pontos ou para criar linhas, né? O que é que a gente pode fazer aqui para fazer uma demonstração diferente, tá? Eu vou criar um ponto aqui do lado, ó. Eu vou pegar esse meu parâmetro e vou criar um ponto aqui, ó. Esse parâmetro, essa primeira aba aqui de geometria, é um jeito da gente clicar na tela do Rhinoceros para pegar uma geometria. Eu estou pegando aqui o ponto, tá? Que é o elemento mais simples. Eu vou clicar aqui com o botão direito, ó, e vou escolher a opção Set One Point. Ele vai me jogar para a tela do Rhinoceros. Eu vou conseguir clicar aqui em algum lugar. Ok. Pronto. Aqui eu vou voltar um passo. Aqui eu vou tirar esse negócio aqui com o Ctrl e vou chamar um comando chamado... eu vou pegar aqui pelo atalho dele LN, mas eu já mostro onde é que ele fica para vocês, tá?
Esse comando fica aqui, ó, na aba de curvas Primitive, e eu tenho um comando aqui chamado Line, tá? Se você clicar ele na tela, botar aqui, você consegue, o comando te pede exatamente o que o AutoCAD, o que o Rhinoceros, o que o Revit, o ArchiCAD te pedem para desenhar uma linha. O ponto inicial e o ponto final, tá? O modelador de parâmetros aqui é um pouco mais importante. Eu peguei esse ponto aqui como inicial, peguei o outro como final, certo? E ele desenhou exatamente uma linha aqui, onde esses pontos estão de um ponto para o outro. Se eu mexo isso daqui, ó, eu mexo parametricamente na criação da minha linha, tá? Ela vai mudar de posição. Agora, se eu voltar aqui com meus valores de Z, olha o que ele vai fazer, ó. Ele vai criar um ponto para cada valor de Z que eu coloquei aqui, porque é uma lista. E como isso aqui saiu uma lista, ele vai criar, mantendo o ponto inicial aqui, que é um só, que é esse daqui, ele vai criar linhas em direção a todos os pontos finais. Isso mantém uma ordem, mantém uma consistência com a ideia de lista. O que ele está fazendo é juntando os elementos de mesmo índice de duas listas diferentes. Né? O que ele vai fazer no final. Aqui ainda não está nessa fase, não. A gente vai chegar nessa fase depois. Primeiro, ele só está pegando os elementos únicos e juntando na lista. Então, ele tem um loop interno que é baseado na lógica de lista. Enquanto tiver elemento aqui nessa lista, ele vai estar processando aqui para gerar um outro ponto. Enquanto tiver ponto nessa lista daqui, na entrada que faz linha, ele vai estar desenhando, processando para gerar linhas diferentes na tela. Isso daqui é a base. Isso aqui é a primeira intuição. Da esquerda para a direita, as caixinhas são ou entradas ou operações que você vai fazer. Então, a transformação da informação acontece nas caixinhas e o fluxo da informação acontece nos fiozinhos que a gente liga. Essa é a ideia básica do funcionamento do bichinho, tá? E a brincadeira é ficar mexendo nos parâmetros para tentar encontrar a solução que você quer, tá? É isso daqui. É montar o código, é montar o código que é o segredo. E aqui só para... Opa, não é isso aqui não. Chamar o pipe aqui, é o mesmo programa comando que eu tenho lá. Fazer uma ponte tensionada e botar um parâmetro aqui entre 0 e 1, tá? Pro raio, ó. Pronto. Aqui já dá para fazer um pouco de, né? Só para lembrar do pipe, que aquele é muito legal também, tá? Por hoje é isso. Eu tenho 4 minutos para fazer uma chamada. Deixa a chamada